Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao ClashBet. Se você não me conhece, o meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drabo B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 20 de julho de 2022, a nossa quarta-feira, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube, tá beleza? Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora pros jogos. Quarto amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando a nossa quarta de ClashBet pelos nossos primeiros prognósticos da Liga dos Campeões, qualificação, o jogo do Dinamo Kiev versus a equipe do Fenerbahçe, com início às 15 horas. Lembrando que não é um jogo de classificação, por se tratar de um jogo de mata-mata, é jogo de ida e volta. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 a equipe do Dinamo Kiev vem sem derrotas, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. Em sequência individual, o Dinamo Kiev vem a 4 jogos sofrendo gol, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. E a equipe do Fenerbahçe vem a 5 jogos de 5 vitórias, a 19 jogos sem derrotas, ou seja, 19 jogos de invencibilidade, a 3 jogos sem sofrer gol. Em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gol. Nos últimos 5 foi a primeira equipe a marcar e em 4 de 5 venceu o primeiro tempo. O último confronto entre eles, um duelo muito equilibrado, ficou numa igualdade de 1-1. Bom, a equipe visitante é a favorita por ter uma sequência avassaladora de invencibilidade, mas o Dinamo Kiev não é uma equipe boba, principalmente atuando em casa. É uma equipe que costuma dificultar a vida dos seus adversários. Entre essas e outras, acredita aí em um jogo para um equilíbrio total. É jogo para mais de 1,5 gols e a probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Ferencváros versus a equipe do Slovan Bratislava, com início às 15 horas. A equipe do Ferencváros vem a 4 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gol. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a marcar. E o Slovan Bratislava não temos muito o que elaborar, apenas escanteio e cartões. Bom, não temos confronto direto entre essas equipes ainda, mas ainda assim a equipe do Ferencváros é a favorita a vencer essa partida por jogar em um nível mais elevado. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa Vence e ressaltando que teve sim um confronto entre essas equipes, só que não está aparecendo aqui no SofaScore, mas teve um confronto mais recente aí, foi 2-1 para o Ferencváros. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa Vence e a probabilidade 2-1 Casa. Vamos agora para o jogo do Maribor versus a equipe do Xerife Tiraspol, o início às 15h15. Bom, em sequência individual, a equipe do Tiraspol vem a 12 jogos sem derrota, ou seja, 12 jogos de invencibilidade, a 4 jogos sem sofrer gol. Nos últimos 5 saiu menos que 3 gols. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. A equipe da casa não passa por um bom momento, vou logo adiantar para vocês em primeira mão. Nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, uma vitória e apenas uma derrota. Atuando em casa, vem aí a 6 jogos que não vence, com 4 empates e 2 derrotas. Já a equipe do Tiraspol vem voando aí, vem numa boa sequência de invencibilidade. É uma equipe que já venceu, se eu não me engano, até o Real Madrid. Por esse retrospecto, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-0 fora. Continuando nossos prognósticos, vamos agora para o Brasileirão Série A. O jogo do Goiás versus Fluminense, com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Goiás é o 13º colocado em 17 jogos disputados, com 21 pontos conquistados, 16 gols marcados, 19 gols sofridos. Enfrenta o Fluminense na quinta colocação, em 17 jogos disputados, 28 pontos conquistados, 24 gols marcados, 17 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe goiana é a 14ª colocada no ranking, em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 4 empates e 1 derrota, 10 gols marcados, 8 gols sofridos, 13 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Fluminense tem uma das melhores campanhas, é o 7º colocado em 8 jogos disputados, com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 12 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 saiu mais que 2,5 gols para ambas as equipes. Em sequência individual,
Em 5 dos últimos 7 jogos do Goiás, saiu menos que 3 gols. O Fluminense vem a 8 jogos sem derrota. Em 5 de 6, saiu mais que 2,5 gols. Nos últimos 5, foi a primeira equipe a marcar. E nos últimos 2 confrontos anterior, deu a equipe do Fluminense. Para essa partida, o Flu é o favorito. É uma equipe que jogou de igual para igual diante do São Paulo. Até chegou a sair na frente, mas levou a virada e conseguiu o empate. O jogo ficou na igualdade de 2-2. Então, para essa partida, vamos com a dica em uma equipe que está em ascensão, está jogando bem, essa equipe do Fluminense. Não é à toa que vem em uma sequência boa de invencibilidade. Então, vamos com a dica fora com empate em linha de resultados. E você que gosta da linha de gols, é um bom jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Probabilidade 2-1 ou 2-0 fora. Vamos agora para o Atlético Paranaense versus o Atlético Goianiense, com início às 19h30. A equipe do Atlético Paranaense vem na sexta colocação, em 17 jogos disputados, com 28 pontos conquistados, 20 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Atlético Goianiense na 18ª colocação, em 17 jogos disputados, 17 pontos conquistados, 17 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Atlético Paranaense é o 10º melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 11 gols marcados, 7 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Atlético Goianiense é o 17º colocado, em 8 jogos disputados, com 1 vitória, 3 empates e 4 derrotas, 7 gols marcados, 14 gols sofridos, 6 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu mais que 2,5 gols, em 6 de 7 saiu ambos marca. O Atlético Paranaense vem a 12 jogos sem perder para o Atlético Goianiense. Em 4 de 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Atlético Goianiense vem a 12 confrontos sofrendo gol diante do Paranaense. Em sequência individual, o Atlético Paranaense, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu ambos marca. O Atlético Goianiense, em 6 dos últimos 8 jogos, saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Atlético Paranaense, pelo placar de 2-0, atuando fora de casa. E é aquela questão, o Atlético Paranaense vem atuando bem aí, é o sexto colocado com 28 pontos. Atualmente, o líder é o Atlético Mineiro. Claro que o Palmeiras pode reassumir a liderança, ou seja, o Atlético Paranaense, caso vença, pode ficar aí entre os 4 melhores colocados novamente, entre a terceira colocação e a segunda colocação. Então, uma vitória seria de suma importância, claro, com combinações de resultado e tropeços das equipes que estão no G4. Já o Atlético Goianiense é uma equipe que está na zona de rebaixamento aí, querendo fugir dela o mais rápido possível. Atualmente está a 2 pontos de desvantagem do Coritiba, que está fora da zona de rebaixamento. E vale ressaltar que esse Atlético vai dificultar a vida desse Atlético Goianiense. Por esse retrospecto, vamos com a dica casa com empate anula, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Flamengo versus Juventude, com início às 20h30. Na classificação, o Flamengo vem subindo na tabela a cada dia mais. É o sétimo colocado em 17 jogos disputados, com 24 pontos conquistados, 20 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Lanterna Juventude, que trocou de casinha aí com Fortaleza, em 17 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 15 gols marcados, 28 gols sofridos. Atuando em casa, o Fluminense é o quinto melhor mandante da competição, em 8 jogos disputados, com 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 12 gols marcados, 4 gols sofridos, 16 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Juventude é o 15º colocado, em 8 jogos disputados, com 1 vitória, 4 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 14 gols sofridos, 7 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 7, o Flamengo venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. E o Juventude vem a 8 jogos sem vitória, em 8 de 10 saiu mais que 4,5 cartões, mas isso não interessamos. E o último duelo mais recente foi 3-1 para o Flamengo. O Flamengo que vem no crescimento total aí, após levar 2 revés diante do Atlético Mineiro. O Dorival Júnior resolveu consertar essa equipe do Flamengo e desde então a equipe do Flamengo vem em ascensão. Ou seja, nos últimos 5 jogos aí o Flamengo vem de 4 vitórias e apenas 1 derrota. E nos últimos 7 jogos o Flamengo vem de 6 vitórias e apenas 1 derrota. Inclusive, já devolveu o troco aí para o Atlético Mineiro, eliminando o Galo da Copa do Brasil.
E vale lembrar também que o Flamengo é uma equipe fortíssima atuando em casa, vem de 5 vitórias consecutivas, é uma equipe que não gosta nem de empatar, ou ganha ou perde. Enfrenta uma equipe muito fraca tecnicamente, que é a equipe do Juventude. Por esse retrospecto, vamos com a dica Casa Vence. E você que gosta da linha de gols, teria um bom mercado aí para mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-0 Casa. Internacional versus São Paulo, com início às 20h30. Na classificação, a equipe do Inter é o quarto colocado, em 17 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 23 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta o São Paulo na nona colocação, em 17 jogos disputados, 24 pontos conquistados, 22 gols marcados, 18 gols sofridos. Atuando em casa, essa equipe do Inter é a sétima colocada no ranking, em 8 jogos disputados, com 4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 14 gols marcados, 8 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o São Paulo é o 11º colocado em 9 jogos disputados, com 1 vitória, 6 empates e 2 derrotas, 8 gols marcados, 10 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, o Inter vem sofrendo gol nos últimos 5. Em sequência individual, o Inter vem a 4 jogos sem derrota. Em 4 de 5 saiu menos que 3 gols. A equipe do São Paulo vem a 7 jogos sem derrota. Em 5 de 6 saiu ambos marquem mais que 2,5 gols. E o último confronto entre eles deu São Paulo pelo placar de 1-0 e o anterior fora de casa o São Paulo também venceu. Ou seja, após levar uma goleada de 5-1 do Inter, o São Paulo vem de 2 vitórias aí diante do Inter. Bom, ambas as equipes entraram em campo na última rodada do Brasileiro. O Inter ficou no empate diante do Atlético Paranaense, com gol anulado do Paranaense. E o São Paulo ficou no empate também em 2-2 diante da equipe do Fluminense. Ou seja, para essa partida, o São Paulo buscar o ponto que perdeu atuando em casa diante do Fluminense. E o Inter tá de boa, conquistou um ponto aí fora de casa diante do Atlético Paranaense. A essa partida, eu acredito em um equilíbrio técnico, mesmo a equipe do Inter atuando em casa. Eu acredito em um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Por esse retrospecto, vamos para o jogo para casa com empate. E também, se você gosta da linha de gols, é um jogo para mais de 1,5 gol. Probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para o Brasileiro Série B. O jogo do CSA versus Cruzeiro, com início às 19 horas. Na classificação, o CSA vem na 17ª colocação, em 18 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 11 gols marcados, 15 gols sofridos. Enfrenta a equipe do Cruzeiro, que vem na liderança, em 18 jogos disputados, com 41 pontos conquistados, 23 gols marcados, 9 gols sofridos. Atuando em casa, o CSA é o 15º colocado, em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 5 empates e 1 derrota, 7 gols marcados, 6 gols sofridos, 11 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Cruzeiro é o terceiro colocado em 9 jogos disputados, com 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 5 de 6 saiu ambos marca. O CSA vem de 6 jogos sem perder para o Cruzeiro, sofreu gol nos últimos 4, em 4 de 5 venceu o primeiro tempo, e o Cruzeiro sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Em sequência individual, o Cruzeiro sofreu gol nos últimos 4 jogos, e o CSA, em 5 de 6, saiu menos que 3 gols. Último confronto, 2-1 CSA, fora de casa. Para essa partida, o Cruzeiro é uma equipe que vem atuando na liderança, todos sabemos disso, mas é uma equipe que vem com a queda de rendimento, principalmente atuando fora de casa. Vem aí com mais de 3 jogos sem vencer fora de casa, ou seja, perdeu para o Vasco, perdeu para o Fluminense, perdeu para o Guarani e empatou com o Ituano. E a equipe do CSA é uma equipe que vem de 5 jogos em casa com 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. E lembrando que nos últimos confrontos tem grande tendência para mais de 1,5 gol. Nos últimos 4 confrontos, todos eles bateu mais de 1,5 gol. Então vamos seguir essa linha de raciocínio, mais de 1,5 gols nessa partida e uma possível probabilidade 1-1 ou 2-1 jogo. E vocês também que gostam de dica de mini ou possível zebra, devem tomar cuidado que o CSA aí, quem sabe, pode derrubar essa equipe do Cruzeiro vencendo essa partida como o Guarani venceu. Vamos agora para o jogo da Ponte Preta versus Náutico, com início às 19 horas.
Na classificação, ambas as equipes se encontram na parte inferior da tabela. A equipe da Ponte é a 16ª colocada em 18 jogos disputados, com 19 pontos conquistados, 11 gols marcados, 15 gols sofridos, enfrenta o Náutico na 18ª colocação em 18 jogos disputados, com 18 pontos conquistados, 17 gols marcados, 23 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe da Ponte vem fazendo uma das piores campanhas como mandante, é o 17º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 4 gols marcados, 3 gols sofridos, 10 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Náutico é o 13º colocado em 8 jogos disputados, com 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, 5 gols marcados, 11 gols sofridos, 8 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols para ambas as equipes. A Ponte foi a primeira equipe a marcar gols em 5 dos últimos 6 jogos. O Náutico sofreu gol nos últimos 4 confrontos. E em sequência individual, a equipe da Ponte Preta vem a 5 jogos sem derrota. Em 6 saiu menos que 3 gols. E o Náutico vem a 9 jogos sofrendo gol. Em 5 de 7 saiu menos que 3 gols. Em 5 de 6 saiu ambas as equipes marcam. O último confronto mais recente foi 3-2 para o Náutico, um jogaço. Lembrando que o Náutico vai atuar aí sem o seu comando técnico, que foi demitido aí no último jogo diante da Chapecoense. Ou seja, o Náutico abriu o placar com Giovânio, passe do Giancarlo. Aliás, um passe não, um chute de Giancarlo, a bola sobrou e o Giovânio partiu para o gol. E isso é o simples que aconteceu. O Náutico estava vencendo o jogo na primeira etapa, virou o segundo tempo, o Náutico sofreu a virada lá nos acréscimos finais para a Chapecoense, ou seja, isso causou a demissão do técnico Roberto Fernandes, que já estava ameaçado no cargo há bastante tempo. Então, o Náutico busca aí nomes para substituir o elenco. Entre eles tem o nome do Guto Ferreira e o do Eduardo Batista. A princípio, o Náutico atualmente ainda está sem treinador até o momento desse vídeo. Possa ser que quando esse vídeo entrar ao ar, o Náutico já esteja com comando técnico. E a Ponte tem aí um velho conhecido do Náutico, que é o Hélio dos Anjos. Então, com certeza, o Hélio tem um equilíbrio e conhece aí a maioria dos jogadores do Náutico. Por esse retrospecto, acredito em um jogo que o Hélio vai botar o seu time para cima. Ainda precisa da vitória também. Ambas as equipes querem se distanciar da zona da degola, apesar que a Ponte tem um ataque muito invariável. O Náutico tem quase o dobro de gols marcados da Ponte. Ainda assim, acredito em um jogo aberto, um jogo para mais de 1,5 gol, probabilidade 2-1 jogo. Então é isso, tropa. Essas são as dicas de hoje. Fica agora